Graça e paz, amados. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui já deixaram na cruz as coisas que ficaram para trás? Levanta a mão assim para eu ver. Glória a Deus. Essa canção é algo do céu para a nossa vida. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Esse Deus que enviou o Filho para morrer em nosso lugar é tremendo. Hoje nós estamos aqui para celebrarmos a morte, a ressurreição de Jesus, celebrarmos a nova aliança que foi feita lá na cruz conosco. E eu queria convidar você que está aí em casa, que está nos acompanhando de tantos lugares, né? Um abraço aí para Consuelo, lá de Boston, mandou um abraço aqui para a irmã Judite, né? Um grande abraço, é sobrinho da irmã Judite, né? Está lá em Boston. Um abração para o nosso tio Mauri, para o Gustavo, para cada um dos irmãos que estão nos acompanhando aí. Que você quiser participar conosco dessa ceia, nessa noite, pegue aí na sua casa alguns elementos, algo que represente o pão. Se você tiver um pão, representa um pedaço de bolo, um biscoito, qualquer coisa que possa representar o corpo de Cristo. Um suco de uva se tiver, senão você pode representar até com um pouco de água, que ele também é a água da vida, não tem problema algum, porque isso são representação, apenas são representações daquilo que realmente está no nosso coração, porque o verdadeiro sangue de Cristo foi derramado sobre nós. Hoje o que nós vamos fazer é, em memória dele, nos lembrando do que ele fez, participarmos do pão, participarmos do cálice e agradecermos ao Senhor por tudo que ele tem feito. E você pode fazer isso aí na sua casa, como nós faremos aqui. Você pode aí separar esses elementos para estarmos participando juntos. Eu sempre gosto de lembrar os irmãos que muitas vezes as pessoas perguntam: não, tem que ser pão, tem que ser o suco de uva. Não necessariamente, amados, não necessariamente. O que nós estamos lembrando aqui que Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. Mas nem todas as culturas têm pão, né? Na nossa cultura nós comemos pão, mas existem algumas culturas que não existe pão. E aí você dizer que Jesus é o pão que desceu dos céus não tem muito sentido, né? Eu sempre lembro com os irmãos aqui uma tribo lá de Guiné-Bissau, que eles, lá a Bíblia na tradução deles diz que Jesus é o sagu da vida, porque o alimento básico deles é o sagu. Então é algo que representa esse alimento que desceu para alimentar o nosso espírito. Então você pode separar aí algum elemento e participar conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro da Gênesis capítulo 48. Vamos revisitar um tema aqui que já ministramos aqui. E quando preparava a mensagem, ainda com o intuito de ministrar outra coisa, o Espírito Santo trouxe essa palavra novamente ao nosso coração. E eu queria compartilhar com os irmãos. Eu sei que Deus é o Deus que conhece todas as coisas, que conhece as nossas necessidades. Hoje temos alguns irmãos aqui faltando, estão chegando do congresso, ligaram agora há pouco aí, já aterrizaram aqui em Curitiba, estão chegando do congresso que teve lá em Fortaleza. Então Deus que conhece, que saberia exatamente quem de nós estaríamos aqui nessa noite, Ele que sabia já de antemão quem vai, e que sabe de antemão quem vai estar ouvindo essa mensagem, quer seja agora pela internet, ou quer seja futuramente também pela internet, que vai ficar gravado aí. Se você compartilhar, muitas outras pessoas certamente haverão. Mas Deus já sabia, e Ele preparou algo para falar aos nossos corações essa noite. E o tema da palavra que eu queria falar nesse Gênesis 48, versículos 13 e 14, eu queria falar sobre o tema: a bênção, a aliança e a obediência, demonstrando nossa aliança na batalha. Deus falou muito forte novamente ao meu coração a respeito da necessidade de permanecermos firmes nos momentos de batalha. Estamos passando por um momento difícil na nossa nação e em muitas nações do mundo, mas em especial no Brasil. E há uma necessidade de nós
focarmos naquilo que é importante, na nossa aliança com Cristo, focarmos na obediência, focarmos em saber que o nosso Deus, que está no controle de todas as coisas, Ele quer contar com você e comigo nesses momentos de batalha. Ele quer que sejamos realmente canais, obrigado querida, canais da manifestação da graça, do favor dele no meio da nossa geração. Gênesis capítulo 48, versículos 13 e 14, fala a respeito de uma bênção ícone, uma bênção que é uma referência na Bíblia em relação a aquilo que é a natureza da bênção. Porque a bênção, ela só é bênção quando ela vem algo imerecido, quando vem uma dádiva, algo para as nossas vidas, a qual nós não merecemos. Isso é uma bênção. E quando nós lemos aqui os textos, quando Jacó vai abençoar os filhos de José, ele ministra uma bênção de uma forma diferenciada. E nós gostaríamos de tratar a respeito disso nessa noite, para que saiamos daqui com o nosso coração conhecendo um pouco mais a respeito do modo de agir de Deus, e como é que Ele quer agir na sua vida, na minha vida, como Ele quer agir nas nossas vidas. Então diz assim na Nova Versão Internacional, que você pode acompanhar aí na sua, ou acompanhar na tela que estará sendo projetada. José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, colocar diante do Senhor esse tempo. Senhor, muito obrigado. Temos te louvado, te adorado, engrandecido o teu nome aqui neste lugar. Sentimos a tua presença e temos a convicção de que o Senhor está neste lugar, porque o Senhor disse que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. E tu és um Deus de promessa, um Deus de aliança, um Deus que vela pela tua palavra para fazer cumprir. Assim, Senhor, nós te louvamos nessa noite, por tudo que já vivemos, por tudo que o Senhor já fez aqui neste lugar. E queremos, Senhor, neste momento, ouvir a tua voz falando aos nossos corações, através da tua palavra. Fala-nos, Senhor. Queremos ser ministrados pelo teu Espírito nessa noite. Ajuda-nos a entender, a compreender um pouco mais daquilo que é o teu propósito, da forma como o Senhor vê as nossas ações e como o Senhor espera que venhamos agir no meio das circunstâncias, no meio da batalha, no meio, Senhor, dos dias difíceis das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, queremos nessa noite alimentarmos o nosso espírito de Ti, que é o nosso pão vivo que desceu dos céus, em nome de Jesus. Amém. Em nome da IBN Pinhais, eu quero agradecer as pessoas que estão nos visitando hoje. Obrigado mesmo pela vida de vocês. Nós não temos o hábito de pedir para vocês ficar de pé, as pessoas falarem o nome, alguns ficam constrangidos. E nós não queremos que vocês se constranjam. Queremos que vocês se sintam em casa mesmo, porque esta é a casa do Pai. Amém? Queridos, esse texto, onde estão esses 2 versículos que eu ministrei, que eu li aqui aos irmãos, ele fala de quando Jacó estava prestes a morrer, e ele chama José, e ele queria abençoar os filhos de José. Ele diz para José que José não receberia a porção como filho, mas que ele tomaria os 2 filhos de José, ou seja, seus 2 netos, que haviam nascido no Egito, para serem seus filhos, e que agora eles seriam
tomados como filhos seus, e que quando Deus cumprisse a promessa dele, eles seriam aqueles que receberiam uma porção da qual eles não eram merecedores. Eles receberiam uma porção como se fossem filhos de Jacó ou filhos de Israel. E eu escolhi esse texto para falar a respeito de bênção. A bênção é algo muito perseguida dentro da igreja. Via de regra, as pessoas, elas são muito instigadas a correrem atrás da bênção, a orarem pela bênção, a buscar a bênção. E a bênção de fato é algo maravilhoso. Bênção é uma ideia de Deus para as nossas vidas. Então, como eu já falei outras vezes para os irmãos, eu queria que os irmãos, sempre que estivessem orando, sempre que estivessem conversando com Deus, lembrassem de uma coisa: Deus tem prazer em nos abençoar. É a ideia de Deus abençoar as nossas vidas. Muitas vezes as nossas orações parecem que nós estamos lutando com Deus, Deus assim não querendo nos abençoar, e nós estamos tentando convencer Deus que nós precisamos ser abençoados e que Ele precisa nos abençoar. Isso é uma ideia errada. Não, a bênção sempre foi ideia de Deus. E nessa circunstância, Efraim, ou Manassés e Efraim, que Manassés era o mais velho, depois a ordem é invertida e passa a ser chamado na Bíblia de Efraim e Manassés, porque o próprio Deus, através de Jacó, ali inverte essa ordem. Mas quando nós olhamos, essas duas crianças eram jovens, aproximadamente, pelo que nós depreendemos dos tempos que eles haviam nascido, o tempo que eles já estavam ali no Egito. Eles não tinham nenhuma perspectiva de receberem o que eles receberam das mãos do seu avô, Jacó. Não tinham, não pediram, não quiseram, mas Deus, como é um Deus em cujo coração está sempre a vontade de abençoar, a vontade de derramar das bênçãos dele sobre as nossas vidas, Ele quis nos ensinar a respeito disso. Então chega aqueles dois jovens ali, são colocados na frente de Jacó, o mais velho do lado direito de Jacó, para que a mão direita de Jacó pudesse ir sobre a cabeça dele. José julgava que Jacó estenderia as mãos assim, para abençoar, né, os dois filhos dele, mas Jacó, ele estende a mão invertida, ele troca as mãos, coloca a mão direita, que era a mão da bênção, a mão principal da bênção, sobre a cabeça de Efraim, que não merecia. Que naquela circunstância, além de não merecer porque não era filho, era neto, não merecia porque não era o mais velho, era o mais novo. Então Deus inverte de uma forma para mostrar para você que a bênção não é por causa dos seus méritos, a bênção não é pelos nossos méritos, a bênção não é pela nossa capacidade, a bênção não é pelo que nós fazemos para Deus, não, a bênção é porque o nosso Deus é um Deus abençoador, que independente de qualquer coisa, Ele nos abençoa, e não abençoa só cristãos, não, Ele abençoa o ímpio também. A palavra do Senhor diz que o sol nasce sobre justos e injustos, que a bênção da chuva, ela vem sobre justos e injustos. Deus, Ele é um Deus que sempre quis abençoar. Então não é problema nós querermos e almejarmos as bênçãos. O problema é nós acharmos que as bênçãos, elas são um fim em si mesmas. Elas não são. Então nós olhamos aqui, quando vemos essa questão de Manassés e Efraim, são escolhidos, tomados como filho, e eles são esse exemplo agora. Jacó chega a dizer para eles, projeta aqui o versículo 20 do mesmo capítulo 48, veja o que Jacó diz, e eu gosto de sempre falar quando eu digo nesse texto, versículo 20, assim Jacó os abençoou naquele dia dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar aos outros com esta expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. A bênção que estava sendo
ministrada sobre a vida daqueles dois jovens era tão grande, tinha um significado tão grande, que as gerações futuras daquela nação, quando elas quisessem abençoar alguém, quando elas quisessem falar para alguém de uma bênção que eles não mereciam e que era favor e merecido realmente, eles diriam que Deus te abençoe como abençoou a Efraim e a Manassés. Teria necessidade de alguém querer uma bênção maior do que esta? Certamente que não. Mas esse era o propósito de Deus. Então tem muita gente que persegue a bênção, como se ela fosse a finalidade, como se ela fosse a coisa mais importante das nossas vidas. Prestem atenção numa coisa, para vocês entenderem onde é que está essa questão que faz com que esse momento seja tão diferenciado. Deus faz algumas alianças com o homem. Em primeiro lugar, nós temos algumas pequenas divergências, mas nós temos a aliança adâmica, a aliança que Deus fez com Adão. Depois Deus faz uma aliança com Noé. Depois Deus faz uma aliança com Abraão. E depois de Abraão, Deus queria dar continuidade a esta aliança. Teoricamente, ou pelo o modo natural de Deus agir, quem deveria, ou a tribo da qual deveria vir o Messias, era a tribo de Rúben. Porque a tribo de Rúben era o filho mais velho de Jacó. Mas Rúben perdeu. Ele era o primogênito de Jacó, mas ele desonrou seu pai e ele perdeu o direito da bênção. Ele nasceu com a bênção. Rúben, o filho mais velho de Jacó, nasceu com o direito da bênção, mas porque ele desonrou seu pai, ele perdeu a bênção. Depois nós vemos então que, escolhendo os filhos de José, quem era para ser aquele que deveria ter a bênção especial era Manassés. Mas Deus, para mostrar que não é pelo nascimento, não é pelas nossas condições, ele escolhe Efraim. Efraim então é escolhido como exemplo daquele que não merece, exemplo daquele que não está contado, vamos dizer genealogicamente, mas que recebe essa bênção das mãos do Senhor. Efraim então foi escolhido como exemplo. Mas preste atenção de que quando o Messias foi para vir à terra, ele vem de uma outra tribo. Ele vem da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a promessa. No Salmo de número 78, o salmista Davi, ou o salmista aqui, que era dos filhos, não era Davi quem estava falando, era aqui, quem estava falando aqui o salmo, eram os filhos da família de Asaf ali. Ele deixa entender no versículo 67 do Salmo 78, que Efraim perdeu essa condição por não se manter fiel à aliança de Deus. Ele deixa entender que naturalmente era para o Messias a aliança, ou a próxima aliança, a quinta aliança, a aliança davídica, era para ter sido feito através de um dos filhos de Efraim. Porque Efraim foi o escolhido de todos os filhos de Jacó, para aquele que seria o que recebeu a mão direita, que recebeu a bênção especial de todos os filhos de Jacó, e agora ele era aquele que teria o nome citado, juntamente com Manassés, citado quando fosse declarar as bênçãos, quando alguém quisesse manifestar a bênção. Veja o que o salmista diz: também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte de Sião, o qual ele amou. Em determinado momento, quando era para Deus fazer uma outra escolha, ao inverso de ele escolher, segundo o que o salmista coloca assim, o que era natural, a tribo de Efraim era natural ela ser escolhida.
por causa desse contexto todo de bênção. Mas ele não escolheu Efraim, ao contrário, ele escolheu a tribo de Judá. E por que que isso aconteceu? Porque não basta você ter a bênção, você precisa ter uma aliança com o Deus da bênção. Você precisa andar dentro de uma aliança com o Deus da bênção. Quando Deus fala com Abraão, lá no capítulo 18 de Gênesis, salvo engano, versículo 19 de Gênesis, tem uma fala que eu gosto muito, e que eu queria que você também gravasse no seu coração. Deus fala para Abraão o seguinte: Abraão, aquele que tem ali a terceira das alianças, ele diz assim, o Senhor dizendo para Abraão: pois eu o escolhi. Deus está dizendo: eu escolhi você, Abraão, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que prometeu. O Senhor estava dizendo: Abraão, eu estou prometendo uma promessa ímpar para a sua vida. Só que você tem uma responsabilidade: ensinar os seus filhos e os seus descendentes a obedecerem o Senhor, porque somente obedecendo ao Senhor, a bênção que está determinada para a sua vida e para a sua descendência alcançará a vida deles. Então não basta você ter bênção, não basta nós corrermos atrás da bênção, nós precisamos também manter uma aliança com o Senhor, nós precisamos manter uma obediência à palavra do Senhor. Veja aí a palavra do Senhor no Salmo 78, esse salmo que eu citei antes. Vamos lá para os versículos 9 e 10, vamos entender o que foi que aconteceu, que Efraim perdeu esse direito. Onde foi que, como diz as pessoas, Efraim perdeu a mão, né? Ele parou de caminhar, ele parou de ser exemplo e parou de estar então dentro daquilo que era o propósito de Deus. Versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 78. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha, não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Aqueles ou aquela tribo que detinha aquela bênção tão extraordinária que Deus havia ministrado através da vida de Efraim, no momento de uma batalha, no momento de uma guerra, no momento difícil da vida do povo de Israel, eles tendo condições de vencer, eles tendo condições de enfrentar o inimigo, a palavra do Senhor diz: flecheiros armados viraram as costas na batalha. Eles não viraram as costas com medo, eles não viraram as costas porque não poderiam guerrear, eles viraram as costas porque decidiram não guardar aliança, decidiram desobedecer aquilo que Deus havia declarado, aquilo que Deus havia destinado para eles. Então, quando nós falamos da bênção, da aliança e da obediência, você e eu precisamos entender que a bênção é tão importante quanto se manter a aliança. De nada vale uma pessoa abençoada nesse planeta morrer e passar a eternidade separada de Deus. De nada vale você ser abençoado nessa vida e perder a sua família, perder os seus filhos e viver separado de Deus. A bênção, ela só é bênção se você se mantiver dentro da aliança do Senhor. Ela só vai se perpetuar, ela só vai continuar na sua vida se você realmente decidir. Então nós vemos aqui Efraim, o escolhido, o exemplo de pessoa abençoada, não guardou a aliança e recusou-se a obedecer à lei do Senhor. E porque ele recusou, ele foi deixado de lado na hora da escolha da próxima aliança a ser feita. E Deus deixa de escolher a tribo de Efraim e escolhe a tribo de Judá. E aí ele diz
Se você olhar um pouquinho para baixo, diz: e escolheu o seu servo Davi, e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser pastor de Jacó, o seu povo, de Israel, a sua herança. E com coração íntegro, Davi os pastoreou, e com mãos experientes o conduziu. Não basta nós termos pessoas abençoadas, não basta nós termos a promessa da bênção sobre as nossas vidas. É preciso haver integridade no nosso coração. É preciso haver nas nossas vidas uma decisão de fidelidade. Então, a tribo de Judá, que não era uma tribo contada para nada, era uma tribo cujo patriarca dessa tribo havia feito várias coisas erradas, mas no meio daquela tribo que tinha feito um monte de coisa errada, que não era contado, o Senhor encontra um homem segundo o seu coração. Ele diz: achei Davi, um homem segundo o meu coração, que cumprirá todos os meus propósitos. E através da vida de Davi, o Senhor faz uma nova aliança. A última aliança do antigo pacto, para depois vir a aliança em Cristo Jesus, da qual estamos recordando, ou a qual estamos recordando essa noite. Então precisamos entender, por mais abençoados que sejamos, ou por mais bênçãos que tenhamos, se não mantivermos a aliança e decidirmos obedecer, de nada valerá. Nós vamos ser preteridos, ou seja, vamos ser deixados de lado, como aconteceu no versículo 67 do capítulo 70, do Salmo de número 78. Ao contrário de escolher a tribo de Efraim, Deus escolheu a tribo de Judá. Porque não basta você ter bênção. Então o escritor, ele deixa esse entendimento aqui subentendido, de que o esperado era que fosse Efraim, era o homem da bênção ser escolhido. Mas o que o Senhor procura é integridade. Então não são as bênçãos que demonstram com quem você está aliançado. Eu sou uma pessoa muito abençoada. Isso não quer dizer nada, meu querido. Isso não quer dizer nada. Se você não for uma pessoa aliançada, além de ser uma pessoa abençoada, não adianta nada. Pode até você determinar que no dia da sua morte todos os seus tesouros sejam enterrados com você, que não vai fazer diferença alguma, como nunca fez para os antigos egípcios que faziam isso e outras culturas. Não é o quanto você é abençoado que vai fazer a diferença. Você precisa manter a sua aliança, especialmente nos momentos de batalha. Nós não sabemos quais foram exatamente as circunstâncias nas quais Efraim, a tribo de Efraim, flecheiros valentes, viraram as costas. Mas chegou um momento em que eles viraram as costas. Chegou um momento em que eles olharam para aquela batalha e disseram: não, essa aí eu volto daqui. O que as batalhas da sua vida estão dizendo a seu respeito? Como é que você tem travado as suas batalhas? Você tem encarado essas batalhas? Você tem decidido realmente fazer com que a aliança do Senhor seja vista e seja honrada no meio das suas batalhas? Veja o versículo 56 e o 57 do próprio Salmo 78. Mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedeceram aos seus testemunhos, foram desleais e infiéis, como os seus antepassados, confiáveis como um arco defeituoso. Eu não sei qual é o nível de batalha que você está passando na sua vida. Eu não sei qual é o nível de guerra, qual é o nível de desafio que você está passando. Uma coisa eu sei:
a maneira como você se comporta na sua vida, em especial nos momentos de batalha, demonstra com quem você está aliançado e faz com que as bênçãos que Deus manifestou, ou declarou, ou prometeu para a sua vida e para a sua descendência, possam continuar e alcançar a vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Mas nós não podemos voltar atrás, porque não são as nossas falas que revelam a nossa aliança e a nossa fidelidade a Deus, mas o que revela a nossa aliança e a nossa fidelidade a Deus são as decisões que nós tomamos nos momentos de dificuldade. Feche seus olhos por um momento. Eu não sei se as dificuldades, as guerras, as batalhas da sua vida tem feito você de alguma forma querer voltar atrás, ou tem feito você de alguma forma negociar a aliança e a obediência que você sabe que precisa, ou que você decidiu fazer com o Senhor. Eu não sei o que é que as suas batalhas estão revelando a seu respeito. Num momento de batalha, a tribo de Efraim virou as costas. E no momento em que ela virou as costas, ela desobedeceu ao Senhor. E por causa disto, a consequência foi a anulação de todo aquele sistema de bênção que vinha sobre a vida deles. Não importa quanta bênção você já tenha recebido, se você não decidir manter-se fiel diante do Senhor, certamente aquilo que o Senhor prometeu não se manifestará sobre as nossas vidas. Hoje eu convido você para ir além da bênção. Hoje eu convido você para se empenhar para além da bênção, para se empenhar por uma aliança com Deus, para andar em obediência com Ele. Como é que está o seu nível de obediência ao Senhor? Você tem lutado tanto para ser obediente, quanto tem lutado pela bênção? Você tem clamado tanto diante do Senhor, para poder ser aliançado com Ele, obediente à sua palavra, como você luta pelas bênçãos que você tem perseguido, em qualquer que seja a área? É esse o meu convite para você nessa noite. Nós estamos aqui para celebrar uma aliança que foi feita no meio da maior batalha do universo, onde Deus demonstrou a sua fidelidade e o seu amor por você, não voltando atrás, mas encarando a morte, e a morte de cruz. Ele não fugiu da batalha por amor a você, Ele foi até o fim. Até onde você está disposto, até onde você está disposta a ir por amor a Ele, até onde você está disposto a ir para fazer com que a aliança que você tem com Ele seja mantida. Não volte atrás. Eu não sei o que as pressões estão fazendo com você, mas eu sei de uma coisa: se você se mantiver fiel, Deus cumprirá as boas promessas que Ele fez para a sua vida, e não somente para a sua vida, mas para a vida da sua família, para a vida dos seus descendentes. Olhe para Cristo nessa noite e entenda: o que você precisa é mais do que uma bênção. O que você precisa é da vida que só Ele pode dar. O que nós precisamos é da vida que brota lá da cruz do Calvário, que brota, ou que ressurgiu do túmulo depois de 3 dias, para mudar a sua sorte, para mudar a nossa sorte. E se tem uma coisa com a qual você não precisa se preocupar nessa vida, é com a bênção, porque o seu Deus é um Deus abençoador. Preocupe-se com a aliança, preocupe-se com a obediência, e deixa Deus se preocupar com a bênção. Deixa Ele fazer o que Ele sabe fazer de melhor, abençoar. Ele deu a vida dele na cruz por você. Encare a sua batalha,
Encare a sua guerra. Você é um flecheiro valente, você é uma flecheira valente. Então encare, vá para a batalha com a segurança de quem tem o apoio do general, o Senhor dos exércitos, Yahweh Tsebaot, Yahweh Shebaú, o Senhor dos exércitos, vai com você. Não volte atrás, não volte atrás, porque a batalha não é sua, a batalha é do Senhor. Então decida permanecer firme, decida manter a sua aliança com o Senhor, e Ele cumprirá todas as boas promessas que Ele fez para a sua vida, para as nossas vidas. Coloque-se de pé nessa noite, coloquem-se de pé. Eu queria, antes de cearmos, eu queria orar com você. Feche os seus olhos. Eu não sei se nessa noite você está olhando e o Espírito Santo está lembrando você de quantas vezes você voltou atrás na aliança, na promessa que você fez para Deus. Quantas vezes no momento de resistir a uma tentação, resistir a um pecado, quer seja no corpo ou fora dele, você voltou atrás. Você decidiu caminhar na desobediência e não na obediência. Mas se o Espírito Santo está mostrando para você isso nessa noite, é porque ainda há tempo. Há tempo para isso ser revertido na sua vida. Você e eu sabemos que nós não merecíamos. Você e eu sabemos que nós não tínhamos direito algum. Não tínhamos direito algum. Mas Ele enviou o Filho dele para morrer em nosso lugar, para morrer em seu lugar. E se nessa noite você reconhece que está longe dessa aliança, que não tem uma aliança com o Senhor, talvez você esteja reconhecendo que de fato o que você tem feito é só corrido atrás da bênção. Hoje eu queria convidar você para fazer uma aliança com Ele, para entregar a sua vida para Ele, para reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, para reconhecer que você precisa mais do que uma bênção, que você precisa da vida, que você precisa viver, ter intimidade com Ele. Ele tem muito mais para você, para a sua casa. Eu queria convidar você a deixar aos pés da cruz dessa noite tudo aquilo que ficou para trás, tudo aquilo que passou. Aproxime-se dele nessa noite com ousadia, mas com o coração aberto, com o coração sincero, para dizer: Senhor, Tu conheces a minha batalha, Tu conheces a minha guerra, Tu conheces as minhas condições, Senhor. Eu não voltarei atrás. Eu quero permanecer, eu quero fazer uma aliança contigo, e eu quero permanecer nessa aliança, eu quero permanecer em obediência. Diga para Ele isso nessa noite. Enquanto nós cantamos essa canção mais uma vez, Vou Deixar na Cruz, eu queria que você estivesse abrindo o seu coração diante dEle e declare realmente o seu nível de comprometimento com Ele, no nome do Senhor Jesus. Você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Você quer recomeçar nessa noite? Vou deixar. Deixe na cruz. Deixe na cruz o que passou. Ele convida você
Ele convida você a renovar a sua aliança com Ele. Ele convida você a renovar o seu compromisso de obediência com Ele. Corro pra você. O amor dele te chama. O seu amor me chama. Foi a morte dele. Foi a morte dele lá na cruz. Carregando minha dor. Ele se expôs por você. Você se expôs por mim. Ele se entregou em teu lugar para te dar uma chance nova. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Se posicione nessa noite. Recomeçar. Diga para Ele, diga sim, Senhor, eu digo sim. Eu quero deixar na Vou cruz, deixar na cruz tudo que passou, tudo que passou, tudo que ficou para trás. Ficou pra trás. Olho pra você. Olhe para Ele. Corra pra Ele. O seu amor. Diga para Ele, diga, Senhor, eu preciso desse amor, eu preciso do teu amor mais que tudo, mais que a bênção, eu preciso de ti, Senhor. Desse amor, do seu amor, mais que tudo. Diga sim, Senhor, eu confio. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Aleluia. Senhor, é diante de ti que estão essas vidas nessa noite. O Senhor conhece cada um. O Senhor sabe a batalha e o nível da batalha que cada um está enfrentando, Pai. O Senhor conhece o compromisso que cada um está fazendo nesta hora diante do Senhor. Eu quero apresentá-los diante de ti, Deus. Que o Senhor possa restaurá-los. Senhor, se nessa noite, neste lugar, tem alguém que se afastou do Senhor, que virou as costas no momento da batalha, Senhor, que no momento em que o Senhor contava com Ele para manifestar a Tua graça, o Teu amor, o Teu favor, para fazer o Teu nome glorificado, ele voltou as costas para o Senhor, ou ela voltou as costas para o Senhor, Deus, e hoje eles estão novamente buscando a Tua face, eles estão refazendo a aliança. Senhor, toma-os nas Tuas mãos, purifica-os com Teu sangue, Senhor, traze-os para perto de Ti, para comunhão, Pai, para que eles possam ser encontrados como homens e mulheres segundo o Teu coração, para viverem conforme a Tua vontade, para viver conforme o Teu propósito, Senhor. Que nessa noite eles possam deixar realmente aos pés da cruz tudo aquilo que ficou para trás, reativar, reaver, reafirmar a aliança contigo e dizer: Senhor, eu sou teu, não importam as batalhas, não importam, Senhor, quais sejam as dificuldades, eu as enfrentarei em teu nome, em nome de Jesus. E que eles possam, Senhor, receber nessa noite a bênção que Efraim e Manassés receberam naquele dia, Pai. Que eles sejam acolhidos nos Teus braços, que eles sejam debaixo dos braços daquele a quem eles buscam refúgio nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que a bênção do Senhor, o Deus da bênção, possa persegui-los e possa alcançá-los, conforme a Tua palavra diz que aconteceria, Pai, se fôssemos fiéis ao Senhor. E que eles possam guardar essa aliança, e que no momento da adversidade, no momento das suas batalhas, eles possam revelar com quem eles estão aliançados, Pai. Eles possam revelar a obediência ao Senhor e a vida que eles estão dispostos a viver na Tua presença, para a glória e para o louvor do Teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então lembre-se de uma coisa: entre a bênção, a aliança e a obediência, deixe a bênção por conta de Deus. Ele é melhor em pensar em bênção do que nós.
e corra atrás, e se esmere, faça todo o seu esforço para manter a aliança no tempo de dificuldade, para manter a obediência no dia da batalha, no dia mau, no dia em que tudo parecer escuro, turbulento, no dia que a sua pele estivesse apegando aos ossos, como Davi dizia. Ele dizia: Deus, eu tremo de medo, a minha pele está se apegando aos meus ossos, mas eu confio em Ti. Confie no Senhor, entregue o seu caminho a Ele, deixa que o mais Ele fará. Ele vai guardar a sua entrada e a sua saída. O nosso Deus, que é fiel, Ele cumprirá a sua promessa, a promessa dEle para as nossas vidas. Ele cumprirá tudo aquilo que Ele prometeu. Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz que se você vacilar no dia da dificuldade, a sua força será pequena. Então, no dia da dificuldade, lembre-se que você tem uma aliança com aquele que é o poderoso de Jacó. Lembre-se que você não tem o que temer, e não tendo o que temer, vá para a guerra. Não importa contra quantos inimigos você tenha que pelejar, a vitória é sua, em nome de Jesus. Amém? Eu queria convidar aqui à frente a minha esposa, pastora Mônica, para estar distribuindo a ceia. Continuem de pé. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo, ele diz: eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças e ele distribuiu aos seus discípulos. A ceia não é da Igreja Batista Nacional Pinhais, não, a ceia é do Senhor. E sendo ceia do Senhor, quem é que pode participar delas? Todos aqueles que têm uma aliança com Deus, todos aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Esses são aqueles que têm direito de participar da ceia. Aqueles que já tiveram a sua vida lavada, purificada no sangue de Cristo Jesus, que já não vivem mais no pecado, mas que vivem para Deus. Esses são os que têm direito de participar da ceia. Não somos nós quem decidimos quem pode participar. A palavra do Senhor diz: examine-se cada um a si mesmo, e então tome do pão e beba do cálice. Coma do pão e beba do cálice, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor é que come e bebe condenação para si. A palavra do Senhor não diz: examine-se pois o homem a si mesmo, para saber se come ou se não come. A palavra do Senhor diz: examine-se pois o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Por quê? Porque ele entende que você tem uma aliança com Deus, e o pecado não pode separar você da sua intimidade com Deus. Quando nós que temos uma aliança com Deus nos examinamos e encontramos algo que não condiz com a palavra dele, o que nós devemos fazer não é deixar de participar da ceia, mas é nos arrependermos e então comer do pão e beber do cálice. É realizar novamente esse pacto, dizendo: Senhor, eu estou aliançado contigo, que o Senhor me perdoe, porque eu não vou mais voltar a fazer, não vou mais voltar a andar nesse caminho. E é isso que a palavra nos ensina. Amém? Então está aqui diante de nós o pão, vamos orar. Pai, nós te louvamos. Aqui nas mãos da tua filha, Senhor, está esse pão que representa o corpo de Cristo, que foi partido lá na cruz em nosso lugar. Deus, ele não deixa de ser pão, mas ele tem um simbolismo para nós, como pão vivo que desceu dos céus para saciar a sede da nossa alma. Muito obrigado, ó Cristo, por não ter desistido no momento da maior batalha, não voltou atrás, e por amor a nós, o Senhor foi até a cruz e morreu e se expôs em nosso lugar. Assim, nessa noite, nós te dizemos muito obrigado, e nos lembrando do teu corpo que foi partido em nosso lugar, nós repartimos esse pão, Senhor, para nos lembrarmos da tua morte e da tua ressurreição, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Ela vai distribuir o pão, você vai pegar o pão e vai aguardar para que todos nós possamos participar juntos logo em seguida, enquanto cantamos essa canção.
tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. tudo que ficou. Deixe tudo que ficou para trás, deixa aos pés dele. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Amém. Você que está em casa, que separou os seus elementos, pega aí o seu pão. É o momento de nós participarmos juntos. Há uns dias desses atrás, numa outra ceia que fizemos, depois cheguei em casa, eu recebi uma mensagem, a pessoa dizendo: pastor, aqui no Amazonas nós ceamos juntos com vocês aí. Outro lá em Rondônia: pastor, aqui em Rondônia nós ceamos com vocês aí. Então não importa onde você esteja, estamos separados geograficamente, mas estamos unidos no corpo de Cristo Jesus. É diante dele que assim nós fazemos. É por causa dele que nós fomos sarados, que nós fomos lavados e remidos em seu sangue. Então, nos lembrando do sacrifício de Jesus lá na cruz, do corpo dele que foi moído por causa das nossas transgressões, participemos todos do pão em nome de Jesus. A palavra diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerem do pão e beberem do cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. É esta aliança, este é o símbolo da aliança. Se você tem uma aliança com ele, você precisa participar da ceia, você precisa cumprir, é uma ordenança. Crente que acha que não precisa tomar ceia, crente que acha que não precisa cumprir as ordenanças de Deus, está fora do princípio da palavra de Deus. Porque ele disse: façam isso todas as vezes que beberdes e que se reunirdes em memória de mim. E é nessa lembrança que nós estamos nessa noite. Levante suas mãos para cá. Pai, diante do Senhor nessa noite estão esses cálices. Eles, Senhor, representam para as nossas vidas o teu sangue, que foi derramado lá na cruz do Calvário em nosso lugar, que foi derramado, Senhor, para remir as nossas vidas, para nos resgatar da perdição eterna na qual nos encontrávamos. E nessa noite, Senhor, gratos pelo teu sacrifício, nós queremos diante de ti declarar a nossa aliança contigo, declarar, Senhor, mais uma vez que nós estamos te aguardando o teu retorno, aguardando aquele dia que o Senhor voltará para nos buscar, para estarmos para sempre contigo, Pai. Muito obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Continua falando aos nossos corações, Pai, porque somos teus e nos alimentamos da tua palavra, em nome de Jesus. Enquanto ela distribui o cálice, vamos cantar mais um pedaço dessa canção. Tudo que ficou pra trás, olho pra você, corro pra você. Ah, o amor dele te chama. Seu amor me chama. Aleluia, aleluia. Então declare: ah, eu dependo Desse amor, do seu amor, seu amor, mais que tudo, Senhor. mais que tudo. Ah, eu confio, confie, porque esse amor tem poder Confio que esse amor tem poder para curar dores. pra curar dores. Aleluia, aleluia. É dessa forma que nós continuaremos até aquele dia em que ele vier nos buscar. Pode ser que seja hoje,
Pode ser que antes de chegarmos às nossas casas, ou antes de terminarmos essa reunião, ouçamos a trombeta tocar e ouviremos a voz do nosso amado dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Fica aqui. Pode ser que seja hoje, pode ser. E eu te faço uma pergunta nessa hora: se for hoje, você está preparado? O que você já preparou, para que servirá? Quero lembrar, tem um plásticozinho aí protegendo. Se você não tirou ainda, tire. E nós precisamos nos lembrar que esse cálice representa o sangue de Cristo, que foi vertido por amor, por você e por mim, lá na cruz do Calvário. Quando você olha para este cálice, você precisa lembrar-se que o Filho de Deus se fez homem, para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus, para que você e eu pudéssemos ter acesso à sala do trono, acesso à vida eterna em Cristo Jesus. O sangue dele foi derramado, nos lembrando então do sacrifício feito lá na cruz em nosso lugar. Participemos todos do cálice, em nome de Jesus. Abra os seus lábios, dê uma palavra de gratidão a Ele nessa noite. Dê uma palavra de gratidão a Ele nessa noite. Diga para Ele que você o aguarda. Diga para Ele que você será obediente à aliança. Diga que você será obediente àquilo que Ele determinou. Diga que você reconhece que não era merecedor e que não é merecedor, mas que foi alcançado por esse amor, por esse sangue, e que você deixa aos pés da cruz tudo aquilo que ficou para trás. Declare isso na presença dEle. Declare que você precisa desse amor, de que sem esse amor você está morto. Seu amor, mais que tudo, eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de, como igreja, nós nos reunimos neste lugar e reunirmos com os nossos irmãos, Senhor, nas suas casas, nos seus trabalhos, onde quer que estejam, para celebrar, para nos lembrarmos da Tua morte, da Tua ressurreição, para nos lembrarmos, Senhor, de que o Senhor fez uma promessa, que um dia o Senhor voltará para nos buscar, para estarmos para sempre contigo. E nessa noite, Senhor, gratos, nós nos lembramos, Senhor, da Tua promessa e declaramos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós estamos te aguardando, estamos aguardando a Tua volta e estamos esperando, Senhor. E enquanto aguardamos, nós declaramos: queremos ser fiéis ao Senhor, queremos viver a Tua vontade dentro da aliança e sermos obedientes à Tua palavra. Muito obrigado. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você aqui neste lugar, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre os seus estudos, sobre os seus filhos, agora e para sempre, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, aplauda aquele que é digno de honra, de glória, de louvor, de domínio, de exaltação, de poder. A Ti, Senhor, a Ti a glória, a Ti a honra, a Ti o louvor, somente a Ti, Pai. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Vá viver a melhor semana da sua vida. Mais uma vez, obrigado a vocês que estão nos visitando. Estamos sempre aqui
disponíveis, as portas estarão abertas. Quarta-feira nós temos estudo às 20 horas e no próximo domingo às 19 horas estamos juntos aqui para a glória do Senhor. Que Deus em Cristo os abençoe, os leve em paz e os dê uma semana de bênção e de vitória em nome de Jesus. Amém?